Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Rafael Ravazolo, professor de administração de vocês, né? Vamos falar então sobre comentários, fazer comentários sobre a prova de ontem no BB, mas antes de qualquer coisa eu queria agradecer o pessoal lá de Natal, que nos recebeu com muito carinho, os alunos do pré-prova, todo mundo muito gente fina lá, pessoal arretado, a gente comeu macaxeira, foi tudo muito bom, né? Camarão na beira da piscina, como eu falei para vocês antes. Mas vamos lá então, né? O que interessa aqui é o comentário, e a notícia boa para vocês é que é um comentário muito rápido, porque honestamente, analisando a prova, ela caiu apenas uma questão de cultura organizacional, que pode ser felizmente ou infelizmente, né? Felizmente porque foi só uma, né? Mas infelizmente porque vocês estavam preparados para muito mais que isso, tá? Então acho que poderia ser um diferencial para vocês. Infelizmente a banca pecou, no caso da cultura organizacional, para menos. Ela não cobrou sustentabilidade, ela não cobrou o que ela geralmente costuma cobrar, né? Que é conceitos, os níveis, os elementos, não cobrou nada disso, né? Ela fez uma única questão, bem básica, extremamente básica, sobre cultura, que é a questão 34. Então, se vocês têm a prova aí, vocês dão uma olhadinha na questão 34, que fala sobre o conhecimento prévio da cultura organizacional pelo interessado na participação e concurso público. Para ingresso em instituição financeira é fator importante para. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber o seguinte, ó, tu quer entrar numa instituição financeira, para que tu tem que saber a cultura organizacional dessa instituição? E aí eu lembrei que eu falei isso para vocês na primeira aula, que eu já até postei lá no fórum para vocês alguns comentários dessa prova. Eu falei na primeira aula, logo no início da aula, eu falei para vocês o seguinte, por que o Banco do Brasil está dando cultura organizacional? E a resposta era, o Banco do Brasil está dando cultura porque eles têm uma alta rotatividade. As pessoas entram lá e se decepcionam. Elas ainda têm aquela visão do Filipão, lembra? Eu até citei o Filipão dizendo, Filipão acha que trabalhar no Banco do Brasil é moleza. E as pessoas ainda têm essa visão. Quando elas entram no Banco do Brasil e vê que a cultura não é essa moleza toda, elas se decepcionam e saem do banco. Isso gera uma alta rotatividade nas pessoas do banco. Portanto, para que o Banco do Brasil quis cultura organizacional na prova? Para isso, para que as pessoas entrassem lá no banco já sabendo o que eles iam enfrentar, qual é a cultura do banco. E eu ressaltei lá para vocês que qual é a cultura do banco? Uma cultura focada em venda, né? Focada em muito resultado, então vai ter cobrança, vai ter pressão, e todos vocês sabem muito bem disso, acho que todos os professores chegaram a falar disso um pouco, né? Mas eles perguntaram exatamente isso sobre cultura, uma questão muito básica que, honestamente, tu nem precisava saber muito da cultura para responder. Mas vamos lá, vamos item a item, tá? Eu tô com a prova tipo 2 aqui na mão, tá? E na resposta do tipo 2 tinha A, para que tu estuda então cultura? A, para possibilitar a realização imediata de suas expectativas sobre o trabalho? Não, né? Tu não vai querer estudar cultura para realizar imediatamente tuas necessidades, ali, aquilo que tu espera. Não é isso. Compatibilizar seus interesses financeiros, pessoais, com a remuneração futura. Cultura é só para financeiro? Não, cultura não tem nada a ver com compatibilizar interesses financeiros. Cultura não tem nada a ver com finanças, tá? C. Acumular experiência com vistas à busca de outra colocação. Tu vai estudar a cultura de um lugar para pensar, quando tu for sair desse lugar, tu vai para outro? Não, então já estuda a cultura do outro, né? Nada a ver essa resposta. D. Preparar o movimento de formação de grupos internos para a reformulação dos princípios vigentes. Tu vai entrar num lugar com uma cultura, querendo mudar essa cultura. É para isso que serve o estudo? Para que tu mude essa cultura lá dentro? Não. Se a cultura está certa, para que tu vai mudar? E aí que vem a resposta correta, que na prova 2 é a letra E, que ela diz que a cultura, né, para que tu estuda? Porque permite a reflexão sobre a decisão de trabalhar em setor ou empresa compatíveis com suas atividades e valores pessoais. Bem isso. Se tu tem um valor pessoal, se tu tem habilidades, se tu tem aptidões que são relacionadas com vendas, se tu aguenta bem trabalhar sob pressão, se tu lida bem com pessoas, atendimento ao cliente, portanto, se tu tem isso, tu pode trabalhar nessa instituição financeira, porque a cultura organizacional dela é compatível com a tua cultura, com os teus valores. Portanto, a resposta aqui da 34 é letra E, na prova 2, ok?
que é permitir a reflexão sobre a decisão, etc, etc. Tá? Então era uma questão bem fácil, nem precisava muito conhecimento sobre cultura, não teve mistério nenhum, né? Fiquei até um pouco decepcionado por perguntar um nível tão baixo, porque geralmente eles perguntam níveis, né, como eu disse antes, mas tudo bem, faz parte da banca, foi uma prova muito fácil em termos de cultura organizacional. E aí eu quero comentar para vocês uma outra questão, para finalizar, que ela não é de cultura, mas que ela acabou gerando dúvidas nas pessoas, porque ela fala, a resposta dela é clima organizacional, que é a questão 39. Então dei uma olhadinha na questão 39, ela vai falar que tem uma palestra, né? O palestrante discorre sobre os fatores que influenciam na experiência dos clientes. Portanto, essa questão é de atendimento ao cliente, ela não é de cultura. Tá? No entanto, ao longo de sua exposição, ele comete um equívoco e enumera um fator que nada tem a ver com a influência sobre a experiência dos clientes. Então, o que tu tinha que achar aqui? Aquele fator, dentre as cinco alternativas, que não tem a ver, ou seja, aquele fator que não influencia na experiência dos clientes. Tá? E aí a banca deu como resposta o clima organizacional. Pois bem, eu acho, honestamente, que cabe um recurso quanto a essa questão por dois motivos. O primeiro deles, e é o motivo que eu sustento desde o início, desde que eu dei a aula. Cultura e clima são coisas bem diferentes. Se tu está falando de clima no edital, tu não está falando de cultura no edital. Se tu está falando de cultura, tu não está falando de clima. Apesar de eles estarem associados, se vocês forem pensar, tudo está associado à cultura. Se é por isso que quando tu coloca a cultura organizacional, ela influencia no desempenho da organização. Desempenho financeiro, por exemplo. Aí tu vai ter que estudar finanças? Não. Então, a cultura não influencia no clima? Influencia, mas não é a mesma coisa. Portanto, clima organizacional não está, para mim, né, no escopo de cultura organizacional. Então, por isso ela merece ser anulada. Não é à toa, tá, que em outros editais, vários outros editais de todas as bancas, inclusive da FCC, sempre que eles querem os dois, eles colocam cultura organizacional e clima organizacional. Eles colocam os dois. Dessa vez eles colocaram só cultura, portanto, na minha opinião, não contempla clima organizacional, tá? Não contempla clima organizacional. Então, esse é o primeiro motivo para anular. Tem matéria aqui errada, não devia estar aqui. Pois bem, mas vamos dizer que a FCC deu uma louca neles lá e eles resolvem, não, clima faz parte de cultura para nós daqui para frente. Tá, ok, vou ter que aceitar isso. Porém, aí nós temos o segundo problema, por que essa questão tem que ser anulada. É o seguinte, o clima, ele influencia sim. Ele tem influência, por quê? O que é o clima? O clima, ele é a percepção das pessoas que trabalham naquela organização sobre a própria organização. Então, se as pessoas estão satisfeitas, se elas estão motivadas. Então, o clima, ele impacta no desempenho das pessoas. O clima de uma organização, ele impacta fortemente no desempenho das pessoas que trabalham nessa organização. Pois bem, se o clima impacta no desempenho, obviamente o clima vai impactar na experiência dos clientes. Por quê? Porque a experiência do cliente, ela é impactada pelo desempenho do funcionário, não é? Se o funcionário está desmotivado, se o funcionário está insatisfeito, ele vai ter um atendimento, vai fornecer um atendimento pior. Ok? Portanto, o clima organizacional, ele influencia sim na experiência dos clientes, tá? Então, para mim, essa questão, primeiro, não devia estar aqui, porque não era para cair clima. Segundo, ela não tem nenhum fator errado. Todos os fatores aqui estão certos, todos os fatores aqui têm a ver com a influência sobre a experiência dos clientes. Ok? Então, para mim, a 39 cabe um recurso. Eu posso conversar com a professora Amanda, a gente pode fazer em conjunto até esse recurso aí. Eu coloco a definição de clima, ela entra com a parte de atendimento ao cliente, tá? Mas não cabe, tá? Então, o recurso dessa questão vai estar lá no fórum para vocês. E, se eu não me engano, eu ouvi falar que cada um só pode fazer um recurso, não tenho certeza disso, tá? Isso eu estou falando que eu só ouvi falar. Se for o caso, eu sugiro postar 2 recursos, né? Nós, professores, vamos fazer isso. Um recurso pedindo anulação porque clima não era para estar aqui. E o segundo recurso dizendo que
se é para estar aqui, então que todas estejam corretas, não tem alternativa errada, ok? Portanto, não tem resposta a essa questão. Então, vocês aí no fórum se organizem, depois que a gente postar os recursos, para cada um postar um, tá? Senão vai todo mundo postar o primeiro, vai faltar o segundo. Então, postem os 2 recursos, tá? A gente se compromete aqui a fazer os 2 para vocês. Tranquilo? Então, era isso, comentários gerais da prova. Não caiu cultura em interdisciplinaridade, não caiu sustentabilidade. A única questão mesmo de cultura era a 34. Ok? Então, era isso que eu tinha para esse concurso. Infelizmente, e aí eu digo sim, infelizmente, nós estudamos muito mais do que precisava, né? A banca foi extremamente superficial nisso. Mas acontece, né? Vocês estavam preparados para muito mais. Então, caso alguém não tenha passado agora e vá fazer para outro estado e caia o mesmo edital, vocês já vão estar super preparados. Vai bastar uma revisão de toda essa matéria. Se cair o mesmo edital, eu vou dar uma matéria parecida, vou estudar um pouco melhor ali a lógica da banca, agora que finalmente a gente tem uma referência do que eles pedem, do que eles querem. Vou tentar focar a minha matéria também um pouquinho mais para vendas, para ver caso eles perguntem algo de interdisciplinaridade em cima disso, vou tentar focar minha matéria. Mas vamos esperar um novo edital aí, né? Mas enquanto isso, o que nos interessa é esse. Portanto, questão 34, tudo certo, não tenho o que falar. E a questão 39, ali, na minha opinião, cabe recurso, certo? Nós vamos disponibilizar para vocês. Tá? Grande abraço de novo, foi um prazer aí ter dado aula para vocês, ter estado com vocês. É uma coisa importante, eu adoro críticas e sugestões. Adoro, eu acho que faz parte do crescimento, faz parte, eu como administrador, né, faz parte do crescimento de qualquer profissional. Se a gente ficar sempre recebendo elogio, a gente vai ser sempre a mesma coisa e muitas vezes não agrada todo mundo. Obviamente eu não quero agradar todo mundo, né, não tenho essa pretensão, mas eu gosto sim de melhorar. Então, quem tiver críticas, sugestões, por favor, né, a gente tem um instrumento ali de avaliação no site, coloca lá, seja específico, ó, professor, eu não gostei porque o senhor fez isso, isso e isso, tá? Então, obviamente eu vou analisar e eu vou analisar com carinho, não fico bravo com ninguém, eu acho que isso faz parte do crescimento. Como eu digo, eu sempre trouxe isso a minha vida inteira profissional, seja na minha vida profissional no Tribunal Eleitoral, seja como professor, eu sempre trouxe isso e acho que faz parte. Então, postem lá, vou adorar ouvir vocês, elogios também eu gosto, né, apesar de ficar meio sem jeito, mas críticas, sugestões, por favor, postem lá e grande abraço a todos, então, obrigado por tudo e até a próxima, tá?